No final do século XIX, os europeus estavam colonizando o Rio Grande do Sul quando um grupo de suecos veio se estabelecer no oeste do estado gaúcho, mais precisamente na cidade de Ijuí e na colônia Guarani. Após um tempo naquela região sem assistência espiritual, Anders Gustaf Andersson, em 10 de fevereiro de 1911, escreve uma carta ao jornal A Tribuna Sueca, onde em um dos trechos diz: Vários suecos o saúdam e perguntam se vocês, aí em Örebro, não poderiam mandar um missionário até nós. Nós não temos nenhum líder, ninguém que fale do Evangelho. Quando viajamos para cá, há 19 anos, muitos eram cristãos, mas agora não são nada. Com isso, as crianças aqui são criadas numa grande escuridão e paganismo. Nós cremos que se viesse alguém aqui e começasse um movimento espiritual, o Senhor levantaria e o povo se voltaria a Ele novamente. Queridos amigos, quando forem mandar pregadores do Evangelho, não esqueçam do Brasil. Amigos, peçam a Deus por nós, que estamos aqui na escuridão e na sombra da morte. Que Deus possa nos iluminar. John Oman, diretor do seminário em Örebro, Suécia, ao ter acesso à carta, desafia o jovem seminarista Erik Jansson a vir ao Brasil. Após um mês de oração, Erik Jansson aceita o desafio e, tendo concluído seus estudos teológicos, viaja para o Brasil de navio, passando por Hamburgo, na Alemanha, e Santos, já no Brasil. Chega a Porto Alegre após mais de um mês de viagem, em 15 de junho de 1912. Já sem dinheiro, permaneceu na capital gaúcha por 2 meses e meio e aproveitou o tempo para visitar os imigrantes suecos que moravam em Porto Alegre. Depois, com muita dificuldade de acesso, Erik Jansson chega em Ijuí em 3 de setembro de 1912 e, finalmente, a colônia Guarani em 12 de setembro de 1912. 3 dias depois, portanto em 15 de setembro de 1912, acontece o primeiro culto batista independente em solo brasileiro. Após a realização de alguns batismos, foi fundada a primeira igreja batista na colônia Guarani, em 14 de setembro de 1914. Com a intenção de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e implantar igrejas em outros centros, em junho de 1924, os missionários Erik Jansson, Carlos Sandbeck e Carlos Spohr vieram sondar a cidade de Porto Alegre. Eles tiveram conhecimento sobre um grupo de cristãos que estavam orando por líderes. Chegaram na Avenida Benjamin Constant e dobraram a esquina na antiga Avenida Napolitana à procura do número 71, e ali encontraram um grupo de irmãos em oração. Se apresentaram, afinaram seus instrumentos musicais e juntos cantaram o hino 157 da harpa cristã. Em agosto do mesmo ano, o missionário sueco Carlos Spohr veio morar em Porto Alegre com sua família para iniciar a igreja. Pregava o evangelho em praças públicas e no pátio da sua casa, na Avenida França, número 163, até que um grupo formado por 12 pessoas conseguiu alugar um salão na Rua Pereira Franco, número 16, e no dia 15 de junho de 1925 foi fundada a Igreja Batista São João, nome este em referência ao bairro. Os primeiros anos foram intensos. Em 1928, a igreja continuava crescendo e já tinha 64 membros. Em março de 1933, a igreja muda seu nome para Igreja Evangélica Batista Betel, o nome que temos até hoje. Logo nos primeiros anos, a Betel se preocupa com a expansão. O evangelismo de casa em casa era comum e foram abertos novos pontos de pregação em bairros de Porto Alegre como Monte Serrat, Passo da Areia e Tristeza, e cidades da região metropolitana. Ao mesmo tempo, na matriz, o número de membros crescia, e em 1933 é necessária uma mudança para a Avenida Benjamin Constant. A chegada de novas pessoas enseja o movimento para adquirir o terreno próprio e construir o templo, que foi inaugurado em 6 de novembro de 1938. Este é o mesmo lugar que a Igreja Betel Matriz está até os dias de hoje. Na década de 40, a expansão da Igreja Betel ultrapassa os limites do Rio Grande do Sul e chega ao sul de Santa Catarina. No início dos anos 1950, quando a Avenida Cis Brasil ainda era uma pista bem estreita,
foram iniciados cultos nas casas de irmãos no bairro Sarandi. Com o crescimento, foi estabelecida em 1956 a Congregação da Bethel Sarandi, inicialmente numa casa alugada, na rua Correia Melo. Mais tarde, foi adquirido o terreno na rua Rezende Costa, número 53, e por volta de 1958, iniciou-se a construção da igrejinha de madeira. No início, foram enfrentadas muitas dificuldades, mas se faz necessário registrar aqui os esforços dos pioneiros, como o irmão Hélio, Debrandino, Manuel, Loreto, Argemiro, Nazário, Alfredo, José Simas, Clésio Batista, Oswaldo Ewald e do evangelista Ataliba. Nas décadas seguintes, novos irmãos chegaram e foram liderando o trabalho da congregação do Sarandi, como o pastor Luiz Boteni, pastor Cláudio Vasconcelos, pastor José Taborda, pastor Irineu Weiss, pastor Valdir Biller, irmã Seda, irmão Mário Dietrich e Jorge Maciel. Nos anos 1980 e 1990, a congregação Bethel do Sarandi teve uma forte atuação na área jovem, com as lideranças de Marconi Ram, Daniel Batista, Juarez Ram, Mateus Silva e Mário César Dietrich. Na época, aconteceram muitos momentos de confraternização, louvores, peças teatrais, congressos jovens e até um filme longa-metragem. Passeatas foram realizadas no bairro para tornar a igreja mais conhecida na região. Em 1995, chegou ao fim a igrejinha de madeira. Se por um lado, um pouco de tristeza pelo desmanche daquela capela em que muitos conheceram Jesus naquele lugar, por outro, a expectativa da construção de uma nova igreja mais ampla e mais moderna. Novas lideranças continuaram ombreando os trabalhos, como o pastor Sérgio Lima, pastor Everton, pastor Luciano Carvalho, irmão João Pullman, Luzia Ram, João Batista dos Santos, Giza, Paulo Ricardo Feijó, Guilherme Santana, Mário Peio, Jorge Machado e Clóvis Ram. Mais recentemente, com as enchentes que assolaram o nosso estado, sendo que no bairro Sarandi foi um dos mais atingidos da capital, a Igreja Bethel teve um trabalho relevante no atendimento às famílias atingidas, como abrigos aos necessitados, distribuição de alimentos e roupas, bem como o auxílio das limpezas das casas e doações de móveis e eletrodomésticos, ajudando na medida do possível nesse recomeço. No decorrer dessas mais de 6 décadas, a Bethel do Sarandi também teve importante trabalho na evangelização. A partir da Bethel do Sarandi, foram constituídas as congregações do bairro Santa Rosa, na zona norte da capital gaúcha, bem como em São Brás, no município de Torres e em Cerro Grande do Sul. Ao longo desses 68 anos, muitas pessoas serviram ao Senhor na Bethel do Sarandi. Ajudaram a levar esta obra. Infelizmente, o tempo não nos permite nomeá-las uma a uma, mas certamente Deus os recompensará. Com o intuito de consolidação no bairro, não perdendo sua identidade, mas já projetando as novas gerações, os planos da Bethel são de continuar com os propósitos bem definidos e ajustados, de ser uma igreja que mantenha a unidade com Deus e com seus irmãos, cuidando e sendo cuidados para ser relevante para o bairro. Igreja Batista Bethel no Sarandi, 68 anos de história com Deus e com o bairro.